As Armas da Persuasão de Robert Cialdini. Introdução. Esse é um livro essencial para qualquer pessoa interessada em entender como somos influenciados e persuadidos em nossas vidas. Ao longo das páginas, o autor explora as 6 armas da persuasão: reciprocidade, compromisso e coerência, prova social, afeição, autoridade, escassez, e nos fornece uma visão aprofundada sobre como elas são usadas em nosso cotidiano. Além disso, Cialdini enfatiza a importância de entendermos essas táticas para que possamos tomar decisões informadas e evitar ser manipulados. Ele nos alerta para o fato de que a persuasão pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal e destaca a importância da ética na persuasão. Ao final do livro, o autor faz uma chamada à ação para que sejamos mais conscientes e críticos em relação à persuasão em nossas vidas. Ele nos encoraja a usar as armas da persuasão de forma ética e consciente para alcançarmos nossos objetivos e fazer a diferença em nossas comunidades. Tópicos: As Armas da Persuasão, escrito por Robert B. Cialdini, aborda as principais técnicas utilizadas pelos persuasores para influenciar as decisões das pessoas. O livro é dividido em 6 princípios. 1. Reciprocidade. Este capítulo apresenta a ideia de que, quando alguém nos dá algo, somos obrigados a retribuir. O autor explica como a reciprocidade pode ser usada como uma arma de persuasão em vendas e outras situações. 2. Compromisso e coerência. Neste capítulo, o autor fala sobre como as pessoas se sentem compelidas a se comportar de maneira consistente com suas ações e crenças anteriores. Ele descreve como os persuasores podem usar essa tendência para obter compromissos mais amplos. 3. Aprovação social. O terceiro capítulo fala sobre como as pessoas muitas vezes se comportam de acordo com o que acham que é a norma social. O autor explica como os persuasores podem usar a aprovação social para influenciar o comportamento das pessoas. 4. Afeição. Este capítulo trata do poder da simpatia e do afeto na persuasão. O autor discute como a afeição pode ser usada para criar relacionamentos positivos e fazer com que as pessoas se sintam mais dispostas a cooperar. 5. Autoridade. Neste capítulo, o autor fala sobre como as pessoas tendem a obedecer a figuras de autoridade. Ele descreve como os persuasores podem aproveitar essa tendência para aumentar sua influência. 6. Escassez. O último capítulo trata do efeito psicológico da escassez e de como as pessoas são mais propensas a agir rapidamente quando acreditam que algo é limitado ou raro. Ao longo do livro, Cialdini fornece exemplos de como essas 6 armas de persuasão são usadas na vida cotidiana e oferece conselhos práticos sobre como se defender delas. 1. Reciprocidade. A reciprocidade é uma poderosa arma de persuasão utilizada por persuasores em todo o mundo. Segundo o autor, quando alguém nos dá algo, somos obrigados a retribuir. A reciprocidade é um conceito fundamental em muitas culturas ao redor do mundo, e é uma parte essencial da troca social. Quando alguém nos dá algo, sentimos a necessidade de retribuir esse favor. Isso pode ser usado de forma muito eficaz pelos persuasores para influenciar as decisões das pessoas. Por exemplo, um vendedor pode oferecer uma amostra gratuita de um produto para que o cliente se sinta obrigado a comprar o produto completo mais tarde. A reciprocidade é uma força incrivelmente poderosa. No entanto, nem todos os esforços de reciprocidade são bem-sucedidos. Algumas vezes, as tentativas de persuasão podem se tornar muito óbvias, o que pode levar a uma reação negativa. Cialdini destaca que, para que a reciprocidade funcione, os persuasores devem parecer genuínos. Um princípio conhecido do comportamento humano afirma que, ao pedirmos um favor a alguém, teremos mais sucesso se fornecermos um motivo. A regra diz que devemos tentar retribuir, na mesma moeda, o que outra pessoa nos concedeu. É por isso que os brindes gratuitos, por menores que sejam, têm tanta eficácia como dispositivos persuasivos. Além disso, o autor adverte que a reciprocidade pode ser usada de maneira manipulativa, e os persuasores podem usar essa técnica para fazer com que as pessoas se sintam em dívida, mesmo quando não deveriam. Os persuasores podem utilizar a reciprocidade para impor obrigações desproporcionais. No entanto, a reciprocidade também pode ser usada de forma positiva para criar relacionamentos mais fortes e duradouros. Quando as pessoas sentem que seus esforços são reconhecidos e apreciados,
elas tendem a se sentir mais motivadas a colaborar. Cialdini enfatiza que a reciprocidade pode levar a relacionamentos de longo prazo e benefícios mútuos. Em conclusão, a reciprocidade é uma técnica poderosa de persuasão que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ao entender como essa técnica funciona, as pessoas podem tomar decisões mais informadas e aprender a se proteger de tentativas manipuladoras de persuasão. Como Cialdini observa, a reciprocidade é uma força poderosa, mas como todas as forças poderosas, deve ser manuseada com cuidado. 2. Compromisso e coerência. O compromisso e coerência são muito importantes na persuasão humana. Cialdini explica que as pessoas tendem a ser coerentes com suas escolhas e compromissos anteriores, mesmo que isso signifique ir contra seus próprios interesses ou valores. Ele afirma que quando nos comprometemos com algo publicamente, seja por meio de palavras ou ações, isso tende a nos prender a essa posição. Um exemplo disso é o fenômeno do pé na porta. Cialdini cita um estudo em que estudantes foram solicitados a concordar em ser voluntários para a coleta de doações. Depois de aceitarem, foram solicitados a doar dinheiro para a mesma causa. Os estudantes que se comprometeram a ser voluntários doaram mais do que aqueles que não fizeram esse compromisso inicial. Cialdini observa que a necessidade humana de ser coerente com os próprios compromissos e ações é fundamental para a persuasão através do compromisso. Mostrar um produto barato primeiro e depois um caro fará com que este último pareça ainda mais caro. Para vendedores é mais lucrativo apresentar o item caro primeiro. Deixar de fazer isso significa perder a força do princípio do contraste, além de fazer com que o princípio trabalhe contra eles. Outro exemplo é o uso de pequenos passos para atingir um grande objetivo. Cialdini cita o exemplo de uma campanha para incentivar a leitura em uma prisão. Os prisioneiros foram solicitados a preencher um formulário indicando se liam ou não livros. Depois de obter um compromisso inicial, os prisioneiros foram convidados a escolher um livro da biblioteca da prisão. Essa estratégia aumentou significativamente o número de prisioneiros que começaram a ler regularmente. Cialdini ressalta que a coerência é uma força poderosa na mudança de comportamento, e pequenos passos coerentes são mais eficazes do que grandes saltos incoerentes. Além disso, Cialdini enfatiza que os compromissos e escolhas públicas têm um poder ainda maior na coerência. Quando fazemos uma escolha ou compromisso em público, sentimos mais pressão para sermos coerentes com essa escolha. Ele cita um estudo em que as pessoas foram solicitadas a assinar um cartão comprometendo-se a dirigir com segurança. As pessoas que assinaram o cartão reduziram significativamente o número de acidentes de trânsito em comparação com aqueles que não fizeram esse compromisso público. Cialdini conclui que os compromissos públicos são particularmente poderosos porque envolvem não apenas o nosso desejo de ser coerentes, mas também o nosso desejo de parecer coerentes diante dos outros. Em resumo, as pessoas tendem a ser coerentes com suas escolhas e compromissos anteriores, mesmo que isso signifique ir contra seus próprios interesses ou valores. Compreender esse princípio pode ajudar a evitar ser influenciado de maneira manipuladora e tomar decisões mais conscientes e fundamentadas em seus próprios valores e interesses. 3. Aprovação social. Cialdini explica que, quando não temos informações suficientes para tomar uma decisão, geralmente olhamos para o comportamento das pessoas ao nosso redor para decidir o que fazer. Ele observa que a prova social é uma das formas mais poderosas de influência que existe. Os publicitários adoram nos informar quando um produto é o que mais cresce ou o que mais vende porque não precisam nos convencer diretamente de que o produto é bom. Basta dizer que muitos consumidores acham isso, o que parece ser uma prova suficiente. Um exemplo de como a prova social pode ser usada para influenciar nossas decisões é o uso de depoimentos de clientes satisfeitos em anúncios de produtos ou serviços. Esses depoimentos servem como prova social, mostrando que outras pessoas já usaram e aprovaram o produto ou serviço em questão. Cialdini ressalta que se as pessoas que se parecem conosco estão usando o produto ou serviço, é mais provável que o usemos também. Outro exemplo é o uso de filas para criar a percepção de que um produto é mais valioso ou desejável. Cialdini cita um estudo em que as pessoas foram solicitadas a avaliar a qualidade de 2 biscoitos diferentes. Quando um dos biscoitos foi apresentado em uma fila maior, as pessoas avaliaram esse biscoito como sendo de maior qualidade.
Cialdini observa que as pessoas veem as filas como uma forma de prova social, indicando que o produto é valioso o suficiente para justificar o tempo e o esforço necessários para esperar por ele. Além disso, Cialdini destaca a importância da similaridade na prova social. As pessoas são mais propensas a seguir o comportamento de outras pessoas que se parecem com elas ou com quem se identificam. Ele cita um estudo em que as pessoas foram solicitadas a doar dinheiro para uma organização de ajuda humanitária. Quando a pessoa que solicitava a doação se parecia com a pessoa sendo solicitada, por exemplo, compartilhando um sobrenome, as doações aumentaram significativamente. Cialdini conclui que a semelhança é um fator-chave na persuasão por prova social, pois as pessoas são mais propensas a seguir o comportamento daqueles que se parecem com elas. Em resumo, as pessoas tendem a olhar para o comportamento das pessoas ao seu redor quando não têm informações suficientes para tomar uma decisão. Compreender a importância da prova social pode ajudar a tomar decisões mais conscientes e evitar ser influenciado de maneira manipuladora. 4. Afeição. O princípio da afeição se baseia na ideia de que somos mais facilmente persuadidos por pessoas que gostamos ou que se assemelham a nós de alguma forma. Esse princípio tem como objetivo criar uma conexão emocional entre o persuasor e o persuadido. Uma das estratégias utilizadas para ativar o princípio da afeição é o elogio sincero. Segundo Cialdini, nós gostamos de pessoas que nos elogiam, especialmente quando acreditamos que o elogio é sincero. No entanto, é importante que o elogio seja genuíno, caso contrário, o efeito pode ser o oposto do esperado. Outra estratégia é a semelhança. Cialdini afirma que temos uma tendência a gostar e confiar em pessoas que são semelhantes a nós em características como idade, educação, valores e interesses. Isso explica, por exemplo, por que as empresas de marketing frequentemente usam pessoas que se parecem com o público-alvo em suas campanhas publicitárias. Um exemplo prático de como o princípio da afeição pode ser usado é a técnica de gancho de camaradagem. Nessa técnica, o persuasor tenta criar uma conexão com o persuadido por meio de uma história pessoal ou experiência em comum. Isso cria uma sensação de camaradagem e faz com que o persuadido se sinta mais inclinado a aceitar a proposta. Porém, é importante ressaltar que o princípio da afeição pode ser manipulativo quando usado de forma enganosa. Cialdini alerta que a persuasão baseada na afeição pode levar a uma escolha irracional se o alvo do persuasor não tiver em mente quaisquer outros critérios além do relacionamento com o persuasor. Portanto, o princípio da afeição pode ser uma ferramenta poderosa na persuasão, desde que seja usado de forma ética e sincera. Ao entender como esse princípio funciona, podemos ser mais conscientes e responsáveis em nossas escolhas, evitando cair em armadilhas manipulativas. 5. A autoridade. O autor explora como as pessoas são influenciadas por aqueles que são percebidos como figuras de autoridade, sejam eles médicos, professores, líderes religiosos ou figuras de destaque em suas áreas de atuação. Cialdini observa que a autoridade é uma das fontes mais poderosas de influência social. O autor destaca que a autoridade é baseada em nossa tendência natural de confiar em figuras de destaque e reconhecer sua experiência e habilidades. Isso pode ser usado de forma eficaz pelos persuasores para influenciar as decisões das pessoas. Por exemplo, um vendedor pode se apresentar como um especialista em determinado produto para que o cliente sinta que está recebendo conselhos valiosos de uma fonte confiável. Como Cialdini observa, a autoridade é tão convincente que, em alguns casos, simplesmente saber que alguém é um especialista em uma área é suficiente para que aceitemos sua palavra como verdadeira. No entanto, nem todas as figuras de autoridade são iguais. Cialdini destaca que as pessoas são mais propensas a seguir a liderança de indivíduos que são percebidos como legítimos e confiáveis. Ele enfatiza que a autoridade deve ser genuína para ser eficaz. Além disso, Cialdini destaca que as pessoas são mais propensas a seguir a autoridade quando elas estão em situações de incerteza ou pressão. Quando nos encontramos em uma situação nova ou estressante, temos mais propensão a seguir a liderança daqueles que parecem saber o que estão fazendo. Como Cialdini observa, a autoridade é mais poderosa quando nos sentimos perdidos ou desorientados. No entanto, Cialdini adverte que a autoridade também pode ser usada de forma manipuladora para influenciar as decisões das pessoas.
Ele destaca que a autoridade é uma arma de persuasão particularmente perigosa, e que as pessoas devem estar atentas a como estão sendo influenciadas por figuras de autoridade. Em conclusão, embora a autoridade possa ser usada de forma eficaz para influenciar as decisões das pessoas, também pode ser usada de forma manipuladora. Ao compreender como a autoridade funciona, as pessoas podem tomar decisões mais informadas e aprender a proteger-se de tentativas manipuladoras de persuasão. Como Cialdini observa, a autoridade pode ser uma força poderosa, mas como todas as forças poderosas, deve ser manuseada com cuidado. 6. Escassez. Quando algo é percebido como escasso ou limitado, as pessoas tendem a valorizá-lo mais e agir mais rapidamente para obtê-lo. Cialdini destaca que a escassez é uma das armas mais poderosas da persuasão. Ele observa que quando algo se torna menos disponível, perdemos a liberdade de escolher, e isso nos torna mais propensos a querer e a gostar desse objeto de desejo. O autor também destaca que a escassez pode ser criada artificialmente, por exemplo, através de ofertas por tempo limitado ou quantidades limitadas disponíveis. Cialdini cita vários exemplos de como a escassez é usada para influenciar nossas decisões, como quando empresas anunciam que os estoques estão acabando ou que os ingressos são limitados. Ele argumenta que esses tipos de mensagens criam uma sensação de urgência que leva as pessoas a tomar uma decisão rapidamente. Além disso, o autor destaca que a escassez pode aumentar a percepção de valor de um produto ou serviço. Ele cita um estudo em que os participantes foram solicitados a avaliar a qualidade de 2 tipos de biscoitos. Um grupo recebeu biscoitos de um jarro comum, enquanto o outro grupo recebeu biscoitos de um jarro que continha uma quantidade limitada de biscoitos. O estudo mostrou que o grupo que recebeu os biscoitos do jarro limitado avaliou os biscoitos como sendo de maior qualidade. Cialdini conclui que a escassez pode fazer com que as pessoas valorizem mais o que é escasso, mesmo que não haja diferença real na qualidade. Em resumo, compreender como a escassez funciona pode ajudar a tomar decisões mais conscientes e evitar ser influenciado de maneira manipuladora. Como disse Cialdini, o conhecimento é poder. E uma vez que entendemos as táticas que os outros podem usar para influenciar nossas decisões, estamos em melhor posição para tomar decisões informadas. Conclusão. Com o avanço tecnológico, as informações e opções estão cada vez mais disponíveis, mas também a velocidade da vida moderna nos priva das condições para uma análise cuidadosa das decisões. Por isso, muitas vezes recorremos a atalhos na tomada de decisão, como compromissos, reciprocidade, comportamento de pessoas semelhantes, sentimentos de afeto, ordens de autoridades e escassez de informações. Profissionais que usam esses gatilhos de persuasão têm mais chances de sucesso, mas o uso de falsificações para manipular esses gatilhos deve ser evitado para manter sua eficácia benéfica. Em suma, a sobrecarga cognitiva em nossa sociedade está impulsionando a tomada de decisões por atalhos e os gatilhos de persuasão são cada vez mais relevantes para influenciar as escolhas. No entanto, é importante que seu uso seja feito de maneira ética e autêntica, para que o caráter benéfico da reação de atalhos seja preservado e não seja prejudicado por falsificações.